Amém. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês, alegria receber cada um de vocês aqui para mais um domingo. Nós juntos refletirmos na palavra do nosso Deus e ouvirmos o que a voz do Senhor tem a nos dizer. Nós estamos numa série de reflexões no livro de Apocalipse e hoje nós vamos começar a dar uma alavancada nas nossas leituras e no nosso avanço dentro do livro. Hoje nós vamos trabalhar 2 capítulos, o 4 e o 5, e em breve leio com vocês. Gostaria de compartilhar com vocês antes essa imagenzinha aqui. Opa! Vamos ver que se volta, só um minutinho. Aí. Essa imagem aqui, que eu acho ela fantástica, demonstra um rinoceronte tentando pintar alguns quadros, só que todos eles têm algo em comum. Aparece o chifre desse rinoceronte. E na medida que ele pinta esses quadros, ele acredita que esse chifre existe em todas as paisagens, porque ele faz parte da essência de quem ele é. Esse chifre faz parte da maneira que ele enxerga e interpreta o mundo. Avançando um pouco com o termo, esse chifre faz parte de uma cosmovisão que ele tem da realidade. O que é uma cosmovisão? A cosmovisão é a maneira que nós interpretamos e olhamos a nossa realidade. Graças a Deus, eu não tenho miopia muito forte. Então, se eu tiro o óculos, eu ainda enxergo vocês, começo a enxergar um pouquinho borrado, mas enxergo todo mundo perfeitamente. Mas quem tem um grau mais alto do que eu, necessita disso para conseguir ver o mundo, para conseguir interagir com as coisas do dia a dia. A lente que essa pessoa coloca faz com que ela enxergue a realidade e interaja com ela de uma forma completamente diferente. Esse rinoceronte, ele só consegue enxergar a realidade e pintá-las todas com o chifre dele, porque isso é o que molda a maneira dele ver o mundo. E de igual forma, com cada um de nós, existem cosmovisões, existem maneiras que nós interpretamos o nosso mundo e reagimos diante disso. Dou um exemplo bíblico. No livro de 2 Reis, o esquema vai ser aqui no dedo mesmo, gente. O livro de 2 Reis, no capítulo 6, você tem o profeta Eliseu falando com o seu discípulo. O que estava acontecendo aqui? O rei da Síria estava para descer e destruir o povo de Deus. Ele era uma potência militar. Ele dava medo em todo mundo. E o Eliseu, por ser muito próximo de Deus, Deus revelava as coisas para Eliseu e acabava frustrando os planos do rei da Síria. Então o rei da Síria fala, quer saber? Vou dar um jeito em Eliseu. Assim meus problemas acabam. E ele envia. E nós entramos nesse texto. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalo e carruagens de fogo. O que está acontecendo aqui? Duas maneiras de interpretar o mundo. O discípulo de Eliseu, o servo de Eliseu, ele apenas via as coisas sem enxergar o plano espiritual. E a partir disso, ele viu os exércitos do rei da Síria e falou, ai meu senhor, de hoje eu não passo, vou morrer e já deixa encomendar o meu túmulo. E Eliseu fala, querido, o mundo é muito mais do que aquilo que você pode ver.
E Deus não vai deixar com que eu morra nesse exato momento. Então Eliseu ora para o Senhor, que abre os olhos dos seus discípulos. E quando o discípulo vê o monte, ele vê milhares de anjos do Senhor protegendo Eliseu e o servo para que eles não morressem. O servo de Eliseu tinha uma cosmovisão voltada apenas às coisas materiais. Eliseu, ele tinha uma percepção do mundo, uma cosmovisão do mundo, levando em conta sim as coisas materiais, mas tendo ciência de que existe um Deus soberano sobre tudo e todos, que estava protegendo ele exatamente naquele momento. Em outras palavras, aquilo que acontece é parecido com um show de teatro. Enquanto nós estamos ali na arquibancada esperando o teatro começar, por trás das cortinas existem todas umas pessoas correndo e organizando aquilo que eles vão apresentar e demonstrar para o público. De igual forma, aquilo que o servo de Eliseu estava fazendo era apenas ver as cortinas. Aquilo que Eliseu ele conseguia ver e perceber era o que estava atrás das cortinas. Ele conseguia ter uma percepção daquilo que não era sensível aos olhos. Ele tinha uma cosmovisão do governo soberano de Deus. E é exatamente este o ponto que nós entramos no livro de Apocalipse. Do capítulo 1 ao 3, nós vimos Jesus exaltado, aparecendo a João e falando: João, escreva minhas palavras às minhas 7 igrejas, a totalidade das minhas igrejas. Veja, João, a minha igreja, ela sofre, a minha igreja ela é perseguida, a minha igreja passa por dificuldades, por conta de vários contextos, mas diga, João, que eu vejo o que eles estão passando. Nos é apresentado o plano material nos 3 primeiros capítulos, ou nossa realidade física nos 3 primeiros capítulos. E agora, aquilo que Deus convida João e convida cada um de nós a percebermos é essa mesma realidade, mas a partir da perspectiva espiritual. E é nesse momento que no livro de Apocalipse nós começamos a abrir as cortinas e ver o que está por trás do nosso mundo, neste exato momento, da eternidade, agora. Eu passo a ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, Jesus, falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi no trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda. Circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante ao boi, o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo deles a um boi, Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertos de olhos, por dentro e por fora, dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem:
Tu és digno, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Elas reinarão sobre a terra. Então, olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e que também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas do céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos prostraram e adoraram a Deus. Uma leitura um pouco mais longa, mas muito importante. Tem muitas informações aqui, vou passar por elas, explicando para vocês, para que a gente compreenda o que está acontecendo. Mas o que nós podemos tirar de imediato e perceber é que diante do trono de Deus existe um louvor gigantesco, um louvor grandioso de adoração mediante quem Deus é. Aquilo que Deus faz com João é: João, suba para cá para perceber a realidade espiritual do que está acontecendo. Enquanto as pessoas estão se preocupando com o céu, qualquer outro, achando que eles é quem mandam, achando que todos os problemas ao seu redor é o verdadeiro problema, enquanto continuam assim, aquilo que Deus fala: João, perceba o que é real. Não é César que está no trono, não é o imperador que está no trono, não é os seus inimigos que estão governando, mas é o Senhor Deus. É somente a Ele que nós devemos agir com total clareza. É somente a Ele que nós devemos adorar, porque é Deus quem está no trono e não nenhum desses outros. E é exatamente essa imagem que é nos colocada nesse capítulo 4 e 5. E para deixar um pouco mais lúdico aquilo que está acontecendo, é mais ou menos o cenário que está dentro do trono. No centro nós temos o trono de Deus,
Na frente do trono de Deus, nós temos o Espírito Santo, os 7 Espíritos aqui, os foguinhos. Depois nós temos o Cordeiro. Depois do Cordeiro, nós temos os 24 anciãos. Depois dos 24 anciãos, nós temos os 4 seres viventes. Depois dos 4 seres viventes, nós temos uma legião de anjos. E depois da legião de anjos, nós temos todo um corpo de adoração de todas as dimensões da terra que adoram o nosso Deus. Diante disso, quero refletir com vocês hoje a respeito do trono de Deus. O trono de Deus, a primeira parte que eu quero refletir com vocês é em relação à exaltação ao Deus Pai Criador. Observe que ele começa falando a respeito da entrada de João no céu. E muitas vezes nós pensamos que a entrada no céu, ela é focada em João ser transpassado, João ser levado, arrebatado. Obrigado, Pedrinho. João ser levado, arrebatado para o céu de uma forma que ele subiu. Mas não, aquilo que o texto vai nos falar, que quando João ele vê uma porta aberta, é quase como que essa porta, ela estivesse na frente de João, um degrau acima. Não algo que está miraculosamente longe, mas algo que está na frente de João. E nessa porta que João vai abrir e entrar, não vai transportar ele para uma dimensão outra, por um céu que nós temos no nosso imaginário, no meio de nuvens. Não. Aquilo que ele está falando aqui, quando ele abre a porta, ele está abrindo a porta para enxergar o mundo na dimensão espiritual. Cito o texto que nós lemos de 2 Reis. Quando Eliseu pede para Deus abrir os olhos do servo dele, ele é arrebatado para algum outro plano? Não. Ele continua no meio, só que agora ele vê anjos ali diante dele. Aquilo que a porta que está aberta diante de João, é essa porta para que ele possa perceber o mundo como ele é, a partir da perspectiva espiritual de Deus estando no seu trono. Então, quando coloca essa dimensão de entrada no céu, suba para cá, é exatamente, João, deixa eu trocar a lente que você está enxergando a realidade. Deixa eu te mostrar o mundo como verdadeiramente ele é e o que está acontecendo. E diante disso, quando João é colocado nesse cenário, ele automaticamente vê o trono de Deus e o ser de Deus diante dele. E aqui o trono de Deus e o ser de Deus é algo completamente interessante. Porque João ele passa a descrever esse trono todo brilhante. João passa a descrever esse trono com pedras preciosas, com luzes saindo do meio dele, com um arco-íris estando ao redor desse trono e trazendo um show de luzes, por assim dizer, representando todo o cenário que está ali. João ele olha um trono e aquilo que ele vê é quase que um holofote muito lindo, resplandecendo vários tipos de luzes diante dele, e ele só consegue tentar traduzir esse tipo de imagem. E veja que quando João ele traz essas figuras de linguagem, ele está falando que ele está vendo o Deus Pai. Ele está falando que ele está vislumbrando o Deus Criador. E faz todo sentido ele tentar traduzir com essas coisas, porque Deus é Espírito. E nas palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, Deus, ele é tão brilhante que ele habita em luz inacessível a qualquer homem, e ninguém jamais viu a Deus. 1 Timóteo 6,16. Deus, o Pai, ele é brilhante, ele é radiante, ninguém pode ver ele e compreender o ser de Deus, por ele ser um ser espiritual. E aquilo que João ele vislumbra é que diante desse trono existe algo majestoso, algo lindo, algo admirável e surpreendente.
Não sei quantos de vocês na infância fizeram um teste na escola de brincar com um prisma. Você pega uma luzinha, joga, reflete outros tipos de luz, e você, como uma criança, se você cresceu certo e fez isso, você falou, uau, quanta luz bonita. Aquilo que João está querendo remeter é isso, só que numa potência infinitamente maior. De que Deus, ele é tão majestoso e tão brilhante, que é lindo de se ver, e ofusca os nossos olhos. E essa imagem de Deus, ela vai ser repetida e posteriormente identificada quando Deus restaurar todas as coisas. Porque os tipos de pedras preciosas que João utiliza para descrever como Deus é as mesmas pedras preciosas que estarão na cidade santa quando ela descer no dia da restauração do nosso Senhor. Osborne, ele comenta que a combinação das cores brilhantes das pedras pode simplesmente representar o esplendor de Deus. João usa as 3 pedras também encontradas na Nova Jerusalém: jaspe, sárdio e cristal. Portanto, a majestade de Deus e o esplendor da Nova Jerusalém estão relacionados. E sabe por que estão relacionados? Porque no novo céu e na nova terra não haverá mais sol. Porque o Senhor é aquele que brilha sobre todos. O Senhor é aquele que ilumina a nova criação. E é por isso que a nova cidade, ela se assemelha com as características de Deus, porque a nova cidade que Deus está preparando para o seu povo, ela é tão gloriosa que ela se assemelha a Deus. Enquanto no mundo de João as pessoas olhavam para o Império Romano, que representava a própria tirania do seu imperador, tanto a cidade quanto o imperador, um se parecia com o outro e trazia a expressão de morte, trazia a expressão de perigo. Aquilo que João coloca e ele vê diante de Deus é uma expressão de segurança, é uma expressão de beleza e de segurança para eles. Mas além disso, também é demonstrado que esse Deus majestoso, ele tem na sua mão direita um livro. Esse livro, daqui a pouco nós vamos ver que ele é passado para a mão do Cordeiro, mas esse livro, ele representa o desenrolar de toda a história, o desenrolar de todo o plano de Deus para a criação. Normalmente nós associamos, numa leitura um pouco mais despreparada, que o significado do livro é os selos que Jesus rompe. Porque a gente vai ver semana que vem os 7 selos. A gente vai falar, esse é o significado do livro, é os 7 selos que são rompidos. Não, selos é uma coisa, o livro é outra. Os selos guarda aquilo que contém sobre o significado de toda a história. E Deus, com a sua mão direita, a mão que simboliza o poder, todo o governo, ele segura a história e todo o desenrolar da vida humana e de toda a criação na sua mão de governo, exemplificando de que não existe nada que aconteça na criação que não está sobre a mão de Deus, que não está sobre a firme e poderosa mão do Senhor, da qual ele tem o domínio sobre tudo. E é por isso que o livro, ele representa o propósito e o final da história da redenção que está ali. Além disso, dessa figura de João entrar no céu, ele vê o trono e o ser de Deus Pai. Ele também agora se depara diante de uma teofania e o Espírito Santo. Teofania significa aparição de Deus. Para exemplificar, eu vou ler esse texto e vou ler um segundo texto fazendo uma referência, que é: do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Você vai para Êxodo 19. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo.
aquilo que está expressando aqui, essa manifestação de Deus, enquanto João vê a coisa mais bela desse mundo, a coisa que resplandece, mais segurança nesse mundo, ao mesmo tempo ele se depara com uma condição que traz temor diante dele, no sentido de que ele pode morrer a qualquer momento. Quantos de nós, dirigindo ou estando em casa, quando a gente enfrenta uma tempestade gigante, de granizo, de raios e trovões, nós não temos a sensação de que talvez a nossa casa possa cair, de um apartamento possa de alguma forma ser derrubado pelo vento, e toda aquela situação começa a trazer medo para cada um de nós? É essa expressão, só que elevado muito mais, que representa para essa aparição de Deus. Porque lá no livro de Êxodo, fala que até as montanhas tremiam com a presença de Deus. Agora você imagina, você está diante de Deus, nuvens pretas gigante, tempestade, raios e trovões estourando para tudo qualquer lado, e ao mesmo tempo você vendo montanhas gigantescas, e essas montanhas tremendo, e você não conseguindo ficar em pé direito, porque os tremores delas chegam até você. Diante dessa expressão, você pensa, meu Deus, eu vou morrer, é o fim do mundo. E João fala que essa grandiosidade é a presença de Deus que ele vê diante do trono. E essa grandiosidade ali, ela é colocada como um ato de adoração. E eu já explico um pouco mais essa questão de um ato de adoração, porque eu quero completar com a questão do Espírito Santo. Porque em seguida, aí falei de vento, falei daqui a pouco começa, Deus vai aparecer aí. A questão da manifestação de Deus, e diante dele tem o Espírito Santo do Senhor. Ali é utilizada a imagem dos 7 Espíritos de Deus, ou septo Espírito, dependendo da tradução que você utiliza. Ambos, como eu já comentei quando nós começamos a série no primeiro capítulo, fazem uma referência direta ao Espírito Santo de Deus, sendo utilizado uma figura de linguagem do profeta Zacarias, onde ele utiliza essa imagem do Espírito Séptuplo, dos 7 Espíritos. E diante do trono de Deus, a manifestação de Deus é assistida e manifestada por meio do Espírito dele. E essa manifestação do Espírito de Deus conduz eles a uma adoração. Por quê? Porque a forma como Deus ele se manifesta aqui, ela vai ser manifestada mais 3 vezes no livro de Apocalipse. Só que a primeira é diante de um culto cósmico, sendo a segunda no final do sétimo selo, aonde a aparição de Deus novamente vem para colocar o juízo sobre todos aqueles que se rebelam contra ele. Depois, no capítulo 11, com o juízo na 7ª trombeta, quando Deus novamente aparece para julgar todos aqueles que se foram contra ele. E no capítulo 16, com a 7ª taça, quando Deus novamente aparece para julgar todos aqueles que se rebelaram contra ele. A primeira vez que Deus aparece diante de um culto dessa forma grandiosa é para gerar adoração. As outras 3 vezes que Deus se manifesta assim no livro de Apocalipse é para trazer o juízo dele. E isso para nós vai significar que o mesmo Deus, ele vai se revelar para as mesmas pessoas. Só que diante desse Deus, a minha resposta pode ser diferente. Se eu sou um filho de Deus, essa grandiosidade que dá medo me leva a uma reverência e uma adoração, porque eu sei que aquilo nada vai me atingir. Mas se eu me rebelo contra o Senhor, essa mesma manifestação é colocada como juízo, como ao final de cada uma das 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Deus, ele se manifesta de forma gloriosa e estrondosa para que o povo perceba diante de quem eles estão. Porque Deus, com Deus não se brinca. Deus, ele não é
apenas o meu amiguinho. Deus é o ser que me criou e que, como tal, é digno de ser adorado e reverenciado por questão da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade. Além disso, nós vemos Osborne comentando aqui então. O ponto central é que tanto os relâmpagos quanto as tochas são símbolos. Em Apocalipse, não somente da majestade divina, como também do juízo. Assim, eles preparam o leitor para o derramamento da ira de Deus aterrorizante, que logo virá no livro. E como isso significa? Ora, nós acabamos de passar pelas 7 cartas, e o que Deus, na maioria das cartas, ele fala? Eu sei o que você faz, arrependa-se. Se não, virei contra você. Das 7 cartas, Deus fala para 5 delas isso. É esse sinal da grandeza de um Deus que se manifesta em majestade para o seu povo. Mas aqueles que se rebelam contra essa majestade, Deus se manifesta com a mesma grandeza, só que com juízo. Por que com juízo? Porque Ele é o Criador. E todos aqueles que se rebelam contra o seu governo e contra a sua autoridade, se rebelam contra a maneira dele lidar com o mundo, e Deus precisa ir contra eles. O terceiro ponto, o quarto, que é o mar de vidro. O mar de vidro aqui é colocado debaixo do trono de Deus. Essa outra imagem, e ela é muito simbólica e muito interessante, porque um mar, normalmente, ele é agitado. O mar ele não fica paradinho. Mesmo quando ele está nos momentos de maior calmaria, ainda assim ele está se movendo. Aqui, quando ele faz a questão de falar que havia algo semelhante a um mar de vidro, ele está comentando que o caos... Deixa eu dar um passo atrás. Na literatura do mundo antigo, o mar era o símbolo de toda a maldade. O mar é o símbolo do caos. Se vocês forem ver no capítulo 12, depois no 13 de Apocalipse, quando nós chegarmos e for falar do dragão, fala que o dragão vai parar diante de 2 pedras, ele vai jogar água da sua boca, e da sua boca vai criar um mar, e desse mar vai sair a primeira besta. Então, o mar é este local de maldade, é o local onde as coisas não estão certas, onde produz toda a maldade do mundo. E aquilo que João vê é que esse símbolo, da onde vem todas as coisas ruins do mundo, está estático, não se movimenta, não apresenta perigo. É um mar de vidro, é um mar congelado. E ao mesmo tempo, esse mar de vidro é um mar que resplandece a glória de Deus. Vocês já pegaram vidro estilhaçado e olhando de longe, bate o sol, ele não faz uns brilhinhos? O mar de vidro está debaixo do trono de Deus. Deus ele está falando, o caos está sob o meu controle e eu estou parando ele porque eu sou soberano. E a forma disso é que ele está estático, como um mar de vidro. E ao mesmo tempo que ele está estático e eu manifesto a minha glória como um ser brilhante, na medida que minha imagem vai nele, reflete e resplandece ainda mais a minha grandiosidade. Deus controlar o mar e pará-lo reflete ainda mais o caráter soberano de Deus e a majestade dele. E é isso que essa imagem quer nos trazer. Quer nos trazer um mar contido estático. Deus estando em cima dele, controlando, da mesma forma que acontece no Gênesis capítulo 1, onde fala do firmamento, onde a terra era separada entre o firmamento e o mar. E é como se fosse Deus em cima do firmamento, controlando tudo aquilo que existia. E ao mesmo tempo que ele faz isso, esse mar de vidro reflete a glória e a grandiosidade de Deus. E como mencionado anteriormente, isso também vai impactar
3 vezes no livro. No capítulo 4, demonstrando a adoração do Senhor. No capítulo 15, ela agora é misturada com fogo, o Espírito Santo que está ali na frente de Deus, e se torna um local de julgamento do juízo de Deus. E no capítulo 21, onde fala que não existe mais mar no novo céu e na nova terra, onde a maldade não mais existe. Quer dizer que o mar físico vai sumir de fato? Muito provavelmente não. Mas o mar, como figura do caos, como figura do mal, já não mais existirá. E Deus está em cima dele, e os 24 anciãos, agora, esses seres que estão ao redor do Senhor, eles adoram a Deus por causa dessa grandeza de quem Ele é. E eles falam: louvor e honra ao Deus eterno, todo-poderoso, que é santo, santo, santo. E aqui eu preciso trazer para vocês 2 informações. Quem é, ou o que é, esses 24 anciãos, e o que eles falam, eles fazem? Normalmente nós tendemos a entender que esses 24 anciãos, eles são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Eu fui convencido pelo Osborne, esse teólogo que eu tenho citado para você, que não é. Eles são uma referência aos 24 sacerdotes do Antigo Testamento que serviam a todo tempo diante do templo de Deus, 1 hora por dia, onde eles ficavam revezando e prestando louvores e incensos e orações diante do nosso Senhor. E como os 24 anciãos eles são colocados, tendo harpas em suas mãos e a oração dos santos de Deus. E qual que é o perigo se nós colocamos 24 anciãos como os apóstolos e a todas as tribos de Israel? Que homens são nossos intercessores diante de Deus, porque eles têm as orações do povo de santo nas mãos. E de acordo, então, com 1 Crônicas 24, que é a referência onde fala que existia descendentes de Arão, a tribo dos sacerdotes, 8 deles ficavam em um turno e 16 dos outros ficavam em outro turno, onde 24 horas por dia eles prestavam adoração, louvor a Deus, intercessão pelo povo santo de Deus. E quando vem pela essa questão dos 24 anciãos que prestam continuamente diante do Senhor adoração e colocam as suas vestes brancas, a sua coroa, a sua autoridade diante de Deus, eles estão falando: Deus, nós te adoramos e cuidamos do seu povo porque trazemos as orações deles ao Senhor. Nós cuidamos do povo do Senhor. E essa é a expressão dos 24 anciãos aqui e dos 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, de forma muito prática, eles fazem uma referência ao livro de Ezequiel e de Isaías 6, onde fala de uma categoria de anjo da qual nós não temos muita clareza e nem precisamos nos preocupar, mas que demonstra que eles representam a totalidade da criação de Deus, aonde um representa a força através do touro, outro representa a nobreza através do leão, outro representa a intelectualidade através do homem e a agilidade através da águia, representando toda a criação de Deus diante dele. E esses 4 seres viventes que estão ali diretamente colocadas diante de Deus para adorá-lo e para serem sentinelas celestiais de tudo aquilo que existe. E todo esse corpo cósmico, que eu gastei tempo aqui com vocês explicando, investi tempo explicando, é para demonstrar que no capítulo 4, aquilo que acontece é toda a criação está adorando a Deus nesse exato momento. Enquanto as pessoas se preocupam com Domiciano, toda a criação, na contraparte espiritual do mundo, reconhece quem está no trono e não se preocupa com os poderes, com as coisas que acontecem ali naquele momento. Porque aqueles a quem ele adoram está com a história na sua mão, está com o desenrolar de todo o universo nas suas mãos, e ele conduz toda a criação para o seu definitivo propósito. Diante disso,
nós entramos na segunda parte, que é o capítulo 5, onde fala do trono de Deus, exaltando agora não o Deus Pai, o Criador, mas o Deus Filho, o Redentor. E aquilo que ele vê de exatamente, e aqui eu foco um pouco mais, é a respeito do livro. O livro que é colocado, como eu expliquei, ele conta a história daquilo que Deus está fazendo no mundo, ao mesmo tempo é um livro da qual ninguém tem acesso, é um livro do qual ninguém se acha digno de ler e nem de pegar. Veja a ênfase que ele coloca. Vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. Então, diante de uma história que está na mão de Deus e ninguém pode vislumbrar aquilo que acontece, João cai em choro diante de um livro da qual ninguém tem o poder. E se já pararam para pensar isso? A Bíblia fala que tem um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque foi arrebatado, ele não morreu. Isso é interessante. Ele não foi achado digno de abrir os 7 selos e nem de pegar no livro. Elias, o maior dos profetas, também foi arrebatado. Ele não morreu. Ele não foi achado digno para abrir os 7 selos. Pedro, o líder da igreja inicialmente, ele não foi achado digno de abrir os 7 selos. Paulo, o apóstolo que escreveu boa parte do Novo Testamento, exemplo de fé para nós, não foi achado digno de abrir os 7 selos. E é exatamente isso que João está vendo. Nada que existe no mundo tem a autoridade de abrir o livro que estava na mão de Deus. E isso implica nem Satanás, nem forças malignas. Nada pode tocar naquele livro, porque ninguém é achado digno. Ninguém é achado com poder suficiente, com autoridade suficiente para colocar o seu dedo na história e mudar uma vírgula sequer. Ninguém tem poder ou autoridade para mexer na história de Deus e mudar os caminhos da qual Deus está colocando e caminhando com a história dele. Nada é achado digno a não ser o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono do Davi, que conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. A grande questão é que tudo carece de poder, todas as criaturas, a não ser o leão da tribo de Judá. E quando João escuta isso, ele vai olhar para esse leão, ele agora começa a vislumbrar o poder desse leão que se manifesta no cordeiro. Viu um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Isso é importante. Isso vai ser voltado lá no capítulo 12. Um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio de 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda parte da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Meus irmãos, vocês já observaram como que é descrito a dignidade de Cristo para pegar o livro? O que João vê? Ele vê primeiro o poder de Jesus. Ele vê os 7 chifres de Jesus, que representa poder, tá? Os 7 chifres é o poder, não é nada ligado a tinhoso não é o capeta não que tem chifre. Chifres no mundo antigo representa poder, e o número 7 representa um poder total. Então Jesus, ele está com o poder total, ele tem 7 olhos que representam uma visão completa de tudo que existe. João não vê isso primeiro. O que ele vê é um cordeiro que parecia ter sido morto. Um cordeiro imolado. Um cordeiro sangrando. Não sei quantos de vocês já viram essa cena de alguém degolando um cordeiro.
mas toda a lã dele fica ensanguentada, o pescoço dele fica aberto, nitidamente não tem vida. E é exatamente isso que Jesus, ou que primeiro João vê. A vitória está diante daquele que morreu, mas ressuscitou. A vitória não está naquele que é capacitado, naquele que se considera maior, mas a vitória está naquele que morreu e ressuscitou. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 1. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Lá no versículo 20, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Aquilo que é atribuído poder, aquilo que é atribuído dignidade no mundo antigo, era o tanto de pessoas que você poderia matar. É o tanto de riquezas, governos e propriedades que você poderia ter. E aquele que é achado digno de sentar no trono e governar todo o universo, é exatamente aquele que morre. É aquele que se torna fraco. É aquele que se torna vulnerável. É aquele que se dá pelos outros. É aquele que tem aparência de morto, mas que vive e caminha até diante de Deus e toma sobre si o direito de governar toda a história. Toma sobre si o livro da história e como ela tem que acontecer. E o que isso resulta? A imagem final do trono de Deus é a adoração. É a adoração à eternidade, santidade e poder do Deus Todo-Criador. É a adoração porque Ele criou todas as coisas, por isso Ele deve ser adorado. É a adoração porque Ele comprou um povo com o seu sangue e fez de todos eles um reino de sacerdotes. É a adoração porque esse Cordeiro tem poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É a adoração porque o Deus eterno está mudando toda a história. Diante desse cenário do trono, que tem o Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, e que conduz a história, e agora o trono que é passado ao Cordeiro de Deus, que entra na história e vai conduzir ela para o fim de redenção, não existe outra opção, outra percepção, senão adorá-lo, senão se prostrar diante dele. N.T. Wright, ele vai falar que essa é o fim para o qual nós somos feitos. Adoração é para os que fomos feitos. Adorar com um porquê é o que nos marca como seres humanos genuínos. Essa cena continua a ser a base de tudo que se segue no restante deste livro forte e perturbador. Tudo que está por vir decorre do fato de que toda a criação é chamada a adorar o único Deus verdadeiro como seu Criador. Diante de um cenário de dificuldade, de hostilidade, de dor, de sofrimento, de angústia, aquilo que João é chamado a ver e compartilhar com os outros é: veja o mundo da forma certa. Pare de ter o chifre do rinoceronte na sua frente e coloque a visão da majestade do trono de Deus. Pare de ver o mundo a partir da lente do seu egoísmo e das suas vontades. E olhe para o mundo a partir da majestade e da glória do Deus Todo-Poderoso. Diante de toda a realidade, aquilo que os cristãos nos primeiros séculos eles ouviram e que nós também ouvimos é: diante de tudo que nós passamos, os nossos olhos têm que estar alicerçados no Senhor e no seu governo soberano e majestoso e santo, para que a gente possa ter uma compreensão correta da história. Da mesma forma que foi com Eliseu e seu servo, foi com João e a igreja do primeiro século, assim também é conosco. E nós só podemos ter essa visão correta e adequada porque nós não somos dignos. Enquanto nós achamos que nós somos dignos de alguma coisa, nós jamais vamos ter essa visão do reino de Deus e do trono dele. João,
ele só compreende essa realidade quando ele vê que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum outro lugar há uma pessoa que é digna de tomar na mão o livro com os 7 selos. E diante disso ele chora. Somente quando ele tem a percepção da insuficiência dele e de tudo que existe ao seu redor, é que ele consegue ver aquele que é digno de ter o livro na sua mão e conduzir a história para o fim glorioso. E assim também é conosco. Enquanto nós acharmos que nós somos dignos de algo, Senhor, é claro que eu sou digno, eu sou muito bom, eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu sou inteligente. Enquanto nós acharmos que nós somos dignos de algo, nós sempre vamos querer olhar não para o trono de Deus, mas para os nossos tronos. E é exatamente isso o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina na ceia dele. Porque aquilo que Jesus compartilha é: eu faço uma nova aliança porque vocês não conseguem se aproximar de Deus. Vocês não conseguem agir como Deus deseja. E diante disso, Jesus, junto com os seus discípulos, ele fala: olha, vocês não são dignos, mas eu sou. Vocês não merecem, mas eu me dou. E por isso, Jesus fala: este pão representa o meu corpo. Este vinho representa o meu sangue. Vocês não podem se reconectar com Deus, mas eu estou ligado direto com meu Pai. E aquilo que eu farei por vocês é: eu me entregarei numa cruz. E o meu corpo nessa cruz representa o pão. E da mesma forma que eu parto esse pão, eu também serei partido por amor a vocês naquela cruz. Porque vocês não foram achados dignos de estarem diante de Deus. E por isso o meu corpo será partido para que vocês possam estar. De semelhante modo, Jesus, ele pega o cálice e diz: e este é meu cálice, o sangue da nova aliança, que é derramado por vocês, para demonstrar que o preço para que vocês estejam diante de Deus é a minha morte. Então Jesus, ele celebra a ceia com os seus discípulos e logo em seguida ele vai para a cruz. E lá naquela cruz ele diz: Pai, está consumado, eu completei a obra. As pessoas podem se retornar ao Senhor por meio da fé em mim. As pessoas podem se achegar a Ti crendo em mim. Então Jesus morre e ressuscita ao 3º dia. E então nós lemos o texto de hoje, que aquele que foi achado digno não foi uma pessoa vitoriosa, uma pessoa sem marcas, uma pessoa aparentemente adequada. Aquele que foi achado digno é o cordeiro que estava mutilado e que foi até o trono de Deus Pai e pôde pegar o livro da história e da redenção. Somente assim. Nós somos chamados a participar dessa mesa, não porque nós somos dignos, mas porque Cristo é. E porque Ele é digno, Ele estende essa graça, essa misericórdia a cada um de nós. E é nessa verdade que eu quero convidar cada um de vocês a participar da mesa do Senhor. A mesa do Cordeiro que é digno. A mesa que é dada a cada um de nós que somos discípulos e discípulas de Jesus. Aqueles que desistiram de se acharem dignos de tudo, mas que abriram mão por causa do Senhor. Abriram mão de todas as coisas por causa do Senhor. Convido cada um de vocês a participarem nesse momento da ceia. Quero convidar o Jonatas, o Alexandre, o presbítero Denilson também, para estar auxiliando, a servirmos a ceia.
Na medida que eles forem passando, fiquem em pé e peguem o cálice, por favor, para que depois todos nós venhamos a cear juntos. Fiquem de pé, por favor. Da mesma forma que enquanto os discípulos partilhavam da ceia do Senhor, e em seguida eles saíram cantando e adorando a Deus, da mesma forma é colocado na eternidade, enquanto Cristo ressurreto é achado digno de pegar o livro, ele é adorado, enquanto ele aparenta ter a forma de um cordeiro morto. Que ao participarmos da ceia do Senhor, a gente traga consciência do preço que foi pago por nós para participarmos dela, mas ao mesmo tempo a alegria e a celebração de que Cristo foi achado digno e nos deu essa dádiva. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, aqui estamos diante do seu corpo e do seu sangue. Estamos cientes da sua presença real entre nós. A presença espiritual do Senhor que se manifesta nesse sacramento. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono e governando toda a história para o louvor da sua glória, nos nutra espiritualmente, nos console espiritualmente, nos fortaleça espiritualmente, e que ao participarmos dessa ceia, a gente seja cada vez mais capacitados e amadurecidos para sermos parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tendo Cristo tomado do pão, ele disse: este é o meu corpo, comei dele todos vocês. Semelhante modo, depois de ter tomado do pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de vocês. Bebei dele todos. Senhor, graças te damos, porque tu foi achado digno de receber a honra, poder, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Que a certeza de que o Senhor é digno e está no comando de toda a história preenche os nossos corações, mediante a celebração dessa ceia, que anunciamos a morte do Senhor e a ressurreição, até que tu venhas. Amém. Meus irmãos, e como então nós vivemos diante dessa realidade? Aquilo que vai nos dizer é: a visão de João nos lembra que nós não estamos no centro do mundo. Esse é o mundo de Deus, não o meu. Em jogo está a glória de Deus, não a minha. Tudo existe para glorificar a Deus. A visão ilustra essa verdade e o cântico torna tudo explícito. Deus não existe para me servir ou para seguir a minha agenda. Para quem sofre, essa perspectiva é, ao mesmo tempo, humilhante e libertadora. Nós não somos o centro do universo, mas Deus é, e Ele está no seu trono. Diante dessa realidade que Tim Chester traz, como que nós vivemos nessa semana? Se não ajustando a sua cosmovisão, meus irmãos.
a maneira como você olha para o mundo, a maneira como você interpreta as coisas do mundo, como você lida com a sua santidade, como você lida com a sua moral, como você lida com o seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, tudo isso e tudo mais que existe, não deve ser feito nenhum deles segundo a nossa sabedoria, segundo os conselhos dos nossos pensamentos. Nada deve ser feito segundo isso, deve ser feito diante do governo de Deus, porque Ele é que está no trono do universo, e não nós. A maneira que Deus fala para nós lidarmos com a santidade, não é segundo a nossa perspectiva, mas é segundo a de Deus. A maneira que nós devemos lidar com a nossa ética no trabalho, não é com a nossa expectativa, mas com a de Deus. A maneira que nós devemos tratar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, não é segundo a nossa perspectiva, mas tão somente a de Deus. Porque não somos nós que estamos no centro do universo, é Deus que está. E se nós entendemos diante desse Deus soberano a quem nós servimos, aquilo que nós devemos fazer é ajustar a nossa cosmovisão e colocar Deus no centro de tudo da nossa vida, não apenas da boca para fora, mas também com as nossas ações, sendo condizentes. E, completando, nós não estamos no centro, mas Deus está. E eu encerro com a seguinte pergunta e resposta do nosso Catecismo Maior de Westminster, aonde ele pergunta qual que é o fim principal de todo ser humano, se não gozar a Deus e desfrutar, glorificar a Deus e desfrutar, gozar da glória dele para sempre. Isso implica que tudo que move a nossa vida é para desfrutarmos da grandeza de Deus e não da nossa grandeza. É lidarmos com a sabedoria de Deus e não com a nossa. Que assim a gente faz, entendendo que nós não estamos no centro do mundo, mas Deus está, e a partir disso, alinhando a nossa cosmovisão. Vamos orar? Amado Deus, nos ajude a termos a clareza da presença do Senhor entre nós, do governo soberano do Senhor, porque o Senhor está no trono, não nós. O Senhor reina, não nós. Tudo é para a glória do Senhor e não a nossa. Por isso, Deus amado, mude a nossa forma de pensar, porque Cristo foi achado digno de tomar o livro sobre a mão dele, não a gente. Isso significa que nós não podemos fazer e não sabemos fazer nada segundo as nossas próprias vontades. Nos ajude, ó Pai amado, a viver e a agir segundo o seu bem-querer. Que nós possamos desfrutar a nossa vida diante do Senhor todos os dias, entendendo que o Senhor reina, eternamente reinas. É único, incomparável Deus, o Senhor reina. E pelo Senhor reinar, e não nós, que a gente se submeta à sua vontade a todo momento. Ora a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês, que o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, preencha o coração de cada um, e que o Espírito Santo conduza todos nós a uma vida diante de Deus, reconhecendo o governo soberano dele sobre tudo e todos, desde agora e para todo sempre. Amém.